Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando, comentando e trocando aquela ideia sobre as sinopses de mangás enviadas por vocês para mim. Sempre me perguntam como que faz para enviar a sinopse para ser lida nesse canal, aqui nesse quadro, né, do canal. Tem o processo aqui na descrição. Todos os vídeos de sinopse, pelo menos todos os que eu lembro, eu coloco na descrição um link para um vídeo onde eu ensino a você montar a sua sinopse e também a enviar ela para mim aqui. Então só dá um confere na descrição aí para você enviar sua sinopse para ser lida aqui. Claro, quando você envia sua sinopse aqui, ela entra numa fila que tem quase 100 sinopses, então demora um tempo para eu conseguir ler ela, mas se você tem vontade de ter sua sinopse lida mais rápido, você pode ser membro aqui do canal, que essa é uma das vantagens de ser membro, você tem a sua sinopse analisada antes ali. Se você é membro, se tornou membro recentemente, primeiramente, meu muito obrigado, e segundamente, é só ir na área comunidade ou na área assinatura, né? Às vezes tem essas duas abas lá, mas tanto faz, qualquer uma delas, você vai lá, vai ter um post exclusivo para membro chamado Sinopse dos Membros, e aí é só comentar lá que a sua sinopse vai ser trazida aqui. Lembrando a todos os membros que a prioridade ali de leitura da sinopse é, primeiro, pessoas que nunca tiveram sua sinopse analisada aqui. Depois, pessoas que já tiveram a sinopse analisada, mas estão com ideias diferentes, né? São histórias diferentes. E, em terceiro, pessoas que já tiveram a sinopse analisada, refizeram ela, retrabalharam ela e reenviaram aqui. Então a prioridade é essa, claro que também respeitando a prioridade de tempo, né? Então quem comentou muito antes, geralmente vai ter sua sinopse ali também analisada um pouco antes, fazendo um equilíbrio aí entre essas duas prioridades, né? Enfim, só para deixar claro aí, porque agora já está começando a acumular um certo tanto de sinopses de membro, né? Como um vídeo aqui por semana e uma sinopse de membro por vídeo. Então, deixando esse aviso aí, não se preocupe, sua sinopse vai ser lida. Talvez vai demorar um pouquinho mais, mas não vai ser tanto quanto se você tivesse entrado na nossa lista padrão. E claro, nossa primeira sinopse aqui é de membro, e se eu não me engano, essa aqui é uma que eu já li, já analisei e o autor tá reenviando. Como eu analiso aqui uma tonelada de sinopse, eu não sei se eu vou lembrar o que exatamente eu disse. Vamos ver se relendo ela aqui eu relembro algumas coisas, etc. De qualquer modo, a análise conta como uma análise praticamente completamente nova. O nome do mangá é Reino de Luz. O autor já disse que a sinopse está um tanto grande, o que diminui um pouco a minha capacidade de analisar ela, né? Porque daí eu gasto mais tempo lendo do que analisando, né? Para não ficar um vídeo inteiro só com uma sinopse. Mas vamos lá. Em um mundo composto por 5 reinos, cada um dotado de seus próprios recursos e resguardado por um cavaleiro dedicado, o primogênito de cada família governante assume a responsabilidade da defesa. A Ordem dos Cavaleiros da Luz, sob a liderança de Neruda Washi, eu lembro desse nome, garante a segurança universal. Cada cavaleiro personifica uma entidade espiritual. E aí ele descreve ali cada entidade. Neruda, portador do espírito da águia, é visto como um herói nos reinos. Neruda é o protagonista. Dentro deste cenário, relações complexas e intrincadas sustentam a coexistência. Tá dando pra ouvir? Tá passando um desses carros de som na rua com alguma promoção de alguma coisa. Espero que não esteja interferindo aqui muito no som. Dentro desse cenário, relações complexas e intrincadas sustentam a coexistência, exercendo papéis cruciais para a sobrevivência mundial. A paz, porém, é frágil, sendo mantida através de um torneio que ocorre a cada 50 anos entre os cavaleiros. O Reino da Luz, enriquecido pelo minério de luz, representa o coração deste mundo. Estou começando a lembrar um pouco da sinopse. E está circundado por chamas ardentes a leste. Caça selvagem ao sul, ferro, robô... Ok, são os outros reinos, né? As riquezas naturais são elementos definidores dos reinos, todos sob a proteção dos Cavaleiros da Luz. Então é como se o Reino da Luz fosse uma espécie de império dos outros reinos, né? Já que todos eles meio que têm a proteção, entre grandes aspas, do Reino da Luz. Enfim, não sei se na história vai ser com essas aspas todas, mas eu estou trazendo isso um pouco para a realidade, né? Quando você tem vários reinos que supostamente são independentes e você tem eles sendo guardados, protegidos por um exército de um reino específico, esse exército, ele querendo ou não, ele tem ali o papel de proteger, mas ao mesmo tempo é uma força militar que está presente naquele outro reino. Enfim, é aquele negócio, você pode dizer que o exército americano estava protegendo o Iraque. Enfim, outras pessoas dirão coisas diferentes e você tem uma pressão ali, você tem um controle também. Então acaba sendo um lance meio imperialista nos dois casos. À noite, criaturas tenebrosas emergem das sombras, sendo confrontadas bravamente pelos cavaleiros. A princesa Elise, do Reino da Luz, acompanha Neruda de perto, nutrindo um amor proibido por ele. Dado que seu destino é casar-se com o vencedor do torneio, que ocorre a cada meio século,
dado que seu destino é ok. Contudo, o enredo sofre uma reviravolta. A narrativa entrelaça-se dramaticamente com o desaparecimento da princesa. Sim, aí o autor deixa claro algumas observações. Sim, a história será longa, mas já está tudo organizado e será dividida em 3 atos. A apresentação do mundo, onde diversos personagens serão devidamente apresentados. A noite mais densa, período em que ocorre o desaparecimento da princesa, dando início a uma série de eventos cruciais. E o terceiro, cicatrizes, que trata as consequências dos acontecimentos marcantes do ato anterior. Ok, então aqui a gente tem alguns pontos específicos. A gente tem essa questão de como essa estrutura governamental é regida, né, onde você tem uma questão meio imperialista por parte do Reino da Luz, que eu acho que até faz sentido ser imperialista do jeito que eu estou falando aqui, e não ser só uma coisa tipo assim, nós temos aqui os nossos reinos e nós somos fracos, à noite aparecem monstros e só os Cavaleiros da Luz conseguem derrotar esses monstros, então todos somos gratos ao Reino da Luz. Eu acho que pode ter uma relação mais ali de tipo... Tá, eles ajudam, mas ao mesmo tempo que eles ajudam, eles também controlam. Então é aquele negócio que não chega a ser uma tirania 100%, mas também não chega a ser tipo aquele negócio, tá tudo ok, tem meu exército aí na sua casa e tá tudo certo, sabe? Ser aquele tom de cinza maneiro que eu acho que envolve mais, o que faz com que alguns reinos tenham sim uma relação de gratidão com o Reino da Luz, mas outros reinos tenham muito pelo contrário, tem uma relação de rivalidade, de achar que está sendo controlado demais, e é interessante que talvez esses não sejam retratados simplesmente como vilões e ponto, então tipo, o Reino da Luz é bom, então qualquer um que se opõe a ele é ruim, não. Pode ter aquela sutileza legal e tal, que é sempre interessante, então, ok, alguns ali vão ter vontade, tipo, já que o Reino da Luz tem toda essa questão desse controle, desse domínio pelos demais reinos, eles podem querer tomar a posse do Reino da Luz. Outros querem se ver livres do Reino da Luz. Outros querem que as coisas se mantenham assim. Então você pode ter certas alianças que vão querer que o Cavaleiro do Reino da Luz, que já é, né, o Neruda, ele vença o torneio para que tudo se mantenha estável, porque são as pessoas que apoiam o Reino da Luz e como que ele se comporta. Outros vão querer competir ali no torneio para que eles possam assumir o controle do Reino da Luz e a partir disso gerar liberdade para todos os reinos poderem ser regidos por eles mesmos. E aí talvez, sei lá, vamos treinar os cavaleiros de cada reino porque eles também são fortes, eles também são capazes de poder defender e ter autonomia, ter, como que chama aqui no nosso mundo mesmo, como que chama? País, soberania. Então, cada reino ter a sua própria soberania. Então, vai ter um povo mais libertista. Outros que vão querer, na verdade, ir lá para tomar esse controle e aí pegar esse poder e aí sim poder ser uma tirania de verdade 100%. Né? E aí pode ter também esse que quer ir lá e buscar a tirania, ele pode fingir que quer libertar e aí alguns reinos podem apoiar ele por achar que ele vai libertar e na verdade ele só quer assumir e tornar aquilo uma tirania. Então dá pra ter vários conflitos aí com vários personagens, cada um de um reino, em como que eles vão se comportar em relação ao torneio, que é um dos eventos principais. Particularmente, eu acho que eu já tinha falado isso na outra sinopse, que o sequestro da princesa, ele não parece estar diretamente relacionado com essa trama principal do torneio, né? E aí é onde eu fico meio que na dúvida. Me parecem duas tramas caminhando ali para caminhos opostos. Porque em uma, o Neruda, por exemplo, poderia ser ajudado pela princesa, já que ela quer se casar com ele, né? E ela vai se casar com quem venceu o torneio. E aí você teria um foco 100% no torneio. Então, ela vai ajudar ele de alguma forma, ele vai lutar no torneio, você tem todas essas tramas que eu descrevi aqui, né, possibilidades, etc, do que vai acontecendo no torneio, reviravolta de, eu apoiava você, mas você na verdade quer ser tirano, então na verdade agora eu vou apoiar o outro, que tal, enfim, que pelo menos, né, eles são ruins, mas não são tão ruins quanto você, né, o inimigo menos pior e tal. Enfim, daria pra fazer um negócio assim, mas o foco seria completamente o torneio. A partir do momento que a princesa é sequestrada, e você imagina que o Neruda iria atrás dela, né? Seria uma trama onde ele iria em busca dela, ele sai do torneio, se a gente pelo menos imaginar que essas coisas estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, ou antes, ou algo assim, né? Se o sequestro da princesa acontecer antes, isso faz com que o Neruda saia do torneio. O que, beleza, pode ser encaixado com a trama política de, ok, algum desses reinos
que é contra isso, tem medo do Neruda porque ele realmente é muito forte, e aí vai tirar ele da competição. E para tirar ele da competição, o melhor jeito que achou foi sequestrar a princesa. O que também deixa um pouco dúbio, porque se fosse fácil assim também sequestrar a princesa ou fazer algo contra a princesa do reino, talvez não seria mais fácil para esse reino que fez isso tentar tomar o controle através de um golpe do que tentando vencer o torneio, sabe? É uma questão que fica em dúvida. Tipo, tá, eles conseguiram sequestrar a princesa. Então eles não poderiam, ao invés de lutar no torneio, ter sequestrado direto a princesa e aí falado, ok, agora eu vou obrigar ela a casar comigo, ou vou falar lá pra quem é o marido dela, ou quem é o pai dela, no caso, né? Quem é o pai dela, que é o rei, ou imperador aí. Eu mato sua filha se você não me dá o trono. E aí, beleza, sabe? Então, tipo assim, por que não escolheu esse caminho? Eu acho que isso tem que deixar muito claro na trama. Quem sequestrou ela, quais são os motivos de sequestrar ela e por que essa pessoa conseguiu sequestrar ela. Porque se a gente tem toda uma rede de trama de quem quer tomar o poder do Reino da Luz, então não deve ser fácil sequestrar a princesa. E aí entra um lance, o período em que ocorre o desaparecimento da princesa. Não fala que foi um sequestro, fala que foi um desaparecimento. Né? Então pode-se dar a entender que ela poderia fugir por conta própria de alguma forma. E aí a gente já iria com a história para outro caminho. Eu não consigo imaginar um motivo para ela fugir por conta própria. Na verdade eu consigo imaginar alguns aqui, mas eu acho que foge muito completamente da trama. Então mesmo que seja uma história longa, como o autor descreveu, eu ainda acho que a gente tem essa questão de qual caminho que o Neruda vai seguir. Então a gente tem um caminho onde ele vai buscar a princesa desaparecida e um caminho onde ele vai lutar no torneio. E são dois eventos muito importantes para você dizer que ele está fazendo os dois de forma intercalada, sabe? Não é tipo, estou investigando minhas origens enquanto eu luto no torneio. Não, é uma coisa tipo, uma hora que você se atrasa no resgate da princesa é a diferença entre ela estar viva e estar morta. Então, a partir do momento que ela some e que ele vai em busca dela, não existe motivo para perder tempo com qualquer outra coisa. Né? Eu já cheguei a comentar sobre isso em algumas outras sinopses, sobre objetivos que são muito, não posso dizer, muito, caramba, fugiu a palavra da cabeça, enfim, que tem que ser resolvidos muito rápido, que tem que ser resolvidos naquele instante, né? Que você não pode esperar, você não pode procrastinar, ou você faz ou acabou aquele objetivo. E aí quando a gente faz isso, o outro contraponto da outra trama, ele parece perder. Aí não sei se nesse caso seria interessante ter dois, não protagonistas, mas dois cavaleiros, e aí talvez, vamos lá, vou reimaginar aqui completamente a história. Então o Neruda, ele não é o líder da ordem, mas ele tá ali meio que na segunda posição, tá ali mais ou menos, e a gente tem um outro cavaleiro, sim, tal, que é o líder, ou que é o favorito ali, e a princesa tem esse interesse romântico pelo Neruda e gostaria que ele lutasse no torneio para casar com ele, enfim, e ter ali, né, o seu interesse amoroso sendo, né, completo. Só que quem se inscreveu pro torneio é um outro que ela não gosta, ela detesta ele, enfim, acha a personalidade dele ruim e tal. Aí se o personagem vai ser mais voltado para um vilão ou anti-herói ou o que vai ser, enfim, independe do que eu tô contando aqui. Então, com base nisso, ela sabendo que na melhor das hipóteses ela vai casar com alguém que ela odeia, ou melhor, na melhor das hipóteses ela vai casar com alguém que ela não conhece, na pior das hipóteses vai casar com alguém que ela conhece e ela odeia, e não tem hipótese de ela casar com o Neruda, aí sim ela pode desaparecer por conta própria, fazer um plano para ela fingir que foi sequestrada. Nisso, o cavaleiro que vai competir no torneio, ele vai ter a decisão de continuar no torneio ou ir atrás dela. Na decisão que o Neruda resolve ir atrás da princesa, e aí o cavaleiro vai continuar no torneio. Aí a gente não tem mais essa questão do Neruda seguir dois caminhos. E aí exatamente o fato de ele ter ido atrás da princesa e de ele ter se importado com ela, que vai fazer com que, mesmo ele não tendo sido necessariamente o vencedor do torneio, ele seja o mais apto ali a assumir o trono. E aí é aí que, por exemplo, alguns dos reinos onde a gente pode usar as tramas políticas. Então, alguns dos reinos que já apoiam o Reino da Luz não vão apoiar o cara competindo no torneio, mas vão apoiar o Neruda, porque percebem que ele tem aquela questão que é o que eles apoiam no reino. Eles falam, o Reino da Luz protege a gente, o Reino da Luz se importa com os outros. Então, quem é a melhor pessoa para liderar o Reino da Luz? Alguém que
cagou se a princesa, se as coisas ali estavam acontecendo de ruim e resolveu só ir atrás do poder, ou alguém que largou essas possibilidades para ir lá atrás da princesa. E aí, nesse caso, pode até colocar que são 2 competidores de cada reino, para colocar tanto Neruda quanto o negócio, que daí tiraria o motivo da princesa fugir. Então esquece isso que eu falei. Enfim, e quando os outros reinos que apoiaram o reino que queria só assumir o controle para transformar uma tirania, descobrem meio que essa traição, esse plano real do reino, e decidem parar de apoiar aquele reino, eles começam a apoiar o Cavaleiro da Luz, o Reino da Luz, através da figura do Neruda, entendendo que, ok, já que a gente vai ficar sob o controle da droga do Reino da Luz, é melhor que seja para um cara como o Neruda, comandando o reino, do que para um cara como o que a gente estava apoiando até então, que agora a gente descobriu que é um pela-saco que só quer transformar tudo numa tirania, ou mesmo o outro cavaleiro ali, Zé Ruela, que por mais que seja muito forte, está mais interessado no poder, e ele sim vai poder, vai querer talvez, mesmo que não seja a tirania do outro cara, vai continuar tendo um controle, uma mão muito firme em cima do nosso reino. Então o Neruda, pelo menos ele demonstra se importar com os outros a ponto de que vale a pena apoiar ele. E aí meio que seria até uma questão que eu vivo falando aqui, nos vídeos sinopse, que é o porquê você está contando essa história. Por que essa história aqui ela é importante para esse mundo que você está contando? Geralmente é porque ela tem alguma grande reviravolta, alguma coisa. É só a gente pensar, quando a gente abre o nosso livro de história, né, a gente tem eventos importantes e emblemáticos de cada época, né? Então você tem construção das pirâmides, você tem questão dos faraós, você tem várias coisas. Você fala, por que está se falando sobre isso? Porque isso foi um evento que mudou a história, que contribuiu para a história, que ajudou a construir a história ali naquele determinado momento. É um evento importante daquele tempo. Por que a gente está contando a história aqui? Por conta de algum evento importante desse tempo. O que poderia ser esse evento importante? A abolição dessa questão de quem vence o torneio, casa com a princesa e vira o rei. Porque a partir desse momento é quando vários reinos se juntaram e falaram: não ligo pro vencedor do torneio, eu quero que aquele cavaleiro ali fique com a princesa e assuma o reinado. E aí meio que, como eles seriam povos que talvez iriam se rebelar caso fosse feito o contrário, então tanto o Cavaleiro da Luz, que era o verdadeiro general, que competiu na competição, quanto o Zé Ruela, que queria transformar tudo numa tirania, eles meio que podem até meio que se rebelar ali e tal, mas eles vão ser obrigados a ficar quieto, porque todos os outros reinos estão, todos eles apoiando o Neruda, e a partir daí muda-se o status quo do mundo, onde não existe mais essa parada de vamos vencer, vamos medir na porrada ali quem que vai virar o grande rei, e na verdade, sei lá, uma coisa mais democrática, em sentido que todos os reinos vão votar para quem que eles acreditam que merece ser o verdadeiro rei. Enfim, poderia ser aquele evento que muda tudo e que justifica o motivo pelo qual a gente está contando essa história. Falei que ia ficar bastante tempo? Eu não consigo. Falei que ia ler, que a sinopse sendo maior dá menos tempo para eu analisar, mas quando as ideias vêm eu vou soltando. E aí eu não controlo o tempo. Acabei demorando muito tempo para analisar essa sinopse. Por isso, mandem sinopses curtas, por favor, porque eu não consigo me controlar daqui. Próxima sinopse, indo para nossa lista padrão aqui, né, que eu falei que é uma fila de mais ou menos 100 sinopses. O nome desse mangá é Busca Indesejada e está sujeito a mudanças. Particularmente gostei do título. Vamos ver se ele combina com a história. Cobalt é um jovem de 14 anos que vivia uma vida normal até o dia que foi abordado por Áurea, uma jovem de 15 anos que alega ser uma telepata e viajante multiversal, e insiste que precisa de sua ajuda para encontrar o avô dele, Cage, ou Kag. Enfim, não sei qual que é a vertente, se é para ser mais americanizado. Se bem que o nome do moleque é Cobalt, então talvez seja mais americanizado. Então, o avô dele, Cage. Desaparecida há quase 4 décadas. Assim, ela arrasta o jovem cético para aventuras e perigos através de diversos mundos, enquanto ele tenta convencê-la de que a jornada será infrutífera. Entendi. Eu achei um pouco estranho do porquê que ela precisa do avô dele e, tipo, se ela já é uma viajante multiversal e ela vai ir através de mundos atrás do avô, pra mim ficou um pouco confuso como que isso se daria. Quer dizer, tem várias versões do avô do cara, tem várias versões dele, talvez, por que ela foi naquele especificamente? São aquelas perguntas que eu sempre falo, né, que o leitor vai acabar se fazendo, então é bom que o autor faça antes, para já ter isso bem estabelecido, para que o leitor não faça essas perguntas e principalmente para que ele não fique sem respostas. Então as perguntas aqui, para mim, são: ela viaja entre multiversos.
Se a gente leva esse conceito de multiverso, onde, por exemplo, tem várias versões de mim, várias versões de você que tá lendo, etc., teria que ter um motivo para especificamente ela pegar o Cobalt dessa realidade, desse universo específico. E o que acontece, né? O avô dele desapareceu nesse universo dele, talvez o avô dele seja um viajante multiversal e essa seja a parada. Então eu acho que daí a gente teria que explicar. Por exemplo, vamos supor, o avô do Cage é considerado o primeiro viajante multiversal. E aí eles precisam encontrar o primeiro viajante multiversal para descobrir como que ele fez essa técnica, porque, sei lá, tem alguma coisa que vai acontecer e você precisa entender como que aquilo foi criado inicialmente, né, o protótipo inicial, porque talvez, sei lá, os protótipos futuros não estão mais funcionando tão bem, isso pode, sei lá, quebrar o multiverso. Estou inventando aqui qualquer coisa, mas a questão ela precisa achar o primeiro viajante multiversal, porque vai dar merda. E aí, para isso, ela não acha ele, porque, enfim, ele viajou. Aparentemente, a família desse cara só tem em um universo, ou algo do tipo, ou pode ser um conceito mais de viagem interplanetária, ou algo desse tipo, mas que não precisa envolver tanto contrapartes, né, da mesma pessoa em vários universos. Pode ser que seja realmente, não, cada pessoa só existe em um universo mesmo, é isso e acabou, não tem essa parada. E aí eu não sei se precisaria usar o conceito de multiverso, porque aí, né, quando a gente usa uma palavra, a gente aborda os conhecimentos prévios que uma pessoa tem sobre aquela parada. Então você fala, ele viajou no tempo. Automaticamente a pessoa pensa nas histórias que ela viu de viagem no tempo e ela começa a querer encaixar algumas dessas premissas que ela conhece na sua história. Quando você fala, é uma viajante multiversal, ele pensa, o que eu conheço de multiverso? E aí ele vai tentar empregar esses conceitos na sua história, a não ser os conceitos que você já apresente naquela história que quebre os conceitos prévios que ele tem. Então, por exemplo, um conceito clássico de multiverso existem várias versões da Terra, onde tem as mesmas pessoas, só que levemente diferentes ou completamente diferentes, de acordo com escolhas ou com premissas da Terra, etc. Então, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Você tem a versão da pessoa que é ela normal, tem a versão da pessoa que é ela mega atriz, você tem a versão da pessoa que tem dedo de salsicha e a outra que é uma pedra. E todas são a versão da mesma pessoa. E geralmente é isso que alguém imagina, que acho que a maioria das pessoas imagina por multiverso, né? Principalmente hoje, depois dos filmes da Marvel e tal. E de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e por aí vai. Aí você teria que apresentar esse conceito. Não existe essa questão de duplicar a pessoa. Cada pessoa é uma pessoa que pertence ao multiverso como um todo. E aí, beleza. Aí você estabeleceu que tanto o Cobalt, quanto a Áurea, quanto o Cage são únicos. E o lance é que o Cage, ele tá viajando pelo multiverso, supostamente, né? Já que ele desapareceu há 40 anos, então ele tá há 40 anos viajando pelo multiverso. E eles estão tentando localizar ele de alguma forma, porque, enfim, motivos do roteiro. E aí, a questão por que ela foi atrás do Cobalt? E aí teria o desenvolvimento de, só o Cobalt pode assar o Cage, porque o Cobalt tem, sei lá, o mesmo traço genético dele. E a gente precisa disso. E aí, por que ela precisa levar ele, não só colher um traço genético dele e ir? Porque, enfim, sei lá, o aparelho que rastreia o traço genético precisa estar em constante contato com o traço genético que ele está sendo buscado, ou algo do tipo. Talvez ele funcionava assim, tô já viajando aqui. Talvez esse negócio funcionava assim porque era um criador que foi usado para tentar achar outras versões da mesma pessoa no multiverso. E aí foi assim que eles descobriram que não existe outras versões da pessoa, mas você consegue achar parentes seus, né? Enfim. E aí ela tá usando isso para tentar achar um parente, no caso do Cobalt, que é o avô dele. Enfim, então seria isso. E aí, beleza. E o resto é história, né? É brincadeira. Eles irem no mundo, o mundo é diferente, tem alguma treta ali. Eles precisam resolver essa treta para poder conseguir uma pista ou para conseguir sair daquele mundo. Então, sei lá, eles caem no mundo, ficam presos, aí eles têm que fugir. Enfim, aí dá pra brincar de todas as formas. O lance é que o Cobalt seria um personagem meio pessimista, né? Aqui. E aí eu acho que, pra ele ser um personagem pessimista, a gente precisa da Aura como um contraponto, um personagem mais animado e tal, pra... Talvez, porque o que acontece? Quando o personagem é muito pessimista, geralmente quando ele é pessimista ele é mais passivo. E quando eu digo passivo é no sentido de que ele é reativo, reativo é a palavra. Ele não vai ir em busca de muitas coisas, ele não vai tomar muitas atitudes, ele vai mais reagir às coisas que acontecem, às coisas que o roteiro joga nele. E geralmente personagens assim tendem a ser desinteressantes de serem acompanhados. Então, é necessário que a Áurea
assume esse papel de protagonismo, enquanto o Cobalt poderia ser o personagem principal, também funcionando como personagem orelha, que vai aprender sobre o multiverso e sobre as regras estabelecidas, etc. Porque é ele aprendendo que o leitor vai aprender também. Mas daí a Áurea vai precisar desse papel mais de protagonismo, que é de protagonizar a ação, de partir em busca da ação, de fazer as coisas, de realizar as atividades, que é o que ela já faz, né? Ela vai atrás do Cobalt para ir atrás do avô. E, enfim, a partir disso eu não tenho mais muito o que comentar. Como eu disse, aí fica a critério da criatividade do autor, o que ele vai conseguir fazer. Caraca, agora que eu vim perceber que o cara enviou mais uma tonelada de coisa aqui. É um arquivo de 3 páginas, eu só li a sinopse do começo. Enfim, e aí vai do autor, da criatividade dele, de quais situações que eles vão se envolver nesse meio do caminho. O que eu sempre falo é pensar num tema geral, então talvez por que essa busca vai ser interessante para o Cobalt, sabe? Talvez ele possa descobrir que ele vivia numa vida muito chata e existe todo um mundo muito maior e que era só ele que não estava olhando para esse mundo maior e para a vida assim, ou até valorizar mais a vida que ele tem depois de que ele vê como é que é o multiverso e que existem universos muito piores que o dele, algo assim, então cria uma valorização na própria vida dele. Enfim, eu acho que o ponto central aqui, fora essas perguntas que eu levantei no início, é por que essa jornada é importante para o Cobalt? Porque o título Busca Indesejada é até interessante, só que ele tem que se comunicar de alguma forma com a história. E eu sei que a princípio, de forma superficial, pode ser Busca Indesejada porque o Cobalt está insistindo que a jornada é infrutífera, porque ele é um personagem pessimista. Mas pode ter alguma coisa a ver com outra coisa. Pode ser que o Cobalt ele esteja tão apegado à realidade dele que ele simplesmente não quer encontrar o vô dele, não quer descobrir que o vô dele está vivendo uma vida completamente diferente de tudo que ele imagina, porque se ele vê isso, ele vai se deparar com quão triste ou simplória era a vida que ele estava levando. O problema é que ele tem 14 anos, eu acho que isso é uma idade muito nova para estar com toda essa questão existencial, assim. Eu não sei se combina muito. Para alguém mais velho, eu acho que funcionaria um pouco mais. Alguém de tipo uns 28 anos, por aí. Tô falando. Engraçado que eu falei exatamente a minha idade. Então não sei se funcionaria nesse sentido. Ou talvez a gente poderia colocar alguma espécie de plot twist, onde na verdade o Cage é o Cobalt, só que no futuro. E talvez, né, seja essa grande reviravolta da história. Aí, só que daí novamente o título Busca Indesejada talvez não funcionaria. Aí eu acho que realmente poderia trocar o título para alguma outra coisa. Mas eu acho que seria um bom plot twist. Descobrir que o Cage é o Cobalt, só que do futuro, ou do passado, ou algo assim. Só que ia ser estranho falar que ele é o seu próprio vô. Não sei. Aí dá aqueles bugs e fica muito incestuosa a relação ali de alguma forma para ele ser seu próprio vô. Ele ser seu próprio pai já dá BO. Ser seu vô, então, deixa eu ver, ele pegou a avó, aí eles têm um filho, e esse filho tem um filho que é ele. Não, acho que não dá BO não. Dá um bug se ele conhecer a avó. Mas daí você pode corrigir esse bug fazendo com que ele nunca conheceu os avós. Até porque o avô tá perdido há 40 anos e a avó pode ter morrido. E por isso que o avô saiu. E aí pode ser algo assim. Pode ser. Ele pode ser o Cage e ele realmente pode ser seu próprio avô. Acho que funciona. O nome da nossa próxima sinopse é Shadowrun. Em um mundo em que humanos e monstros racionais coexistem, Ariel, o único humano de sua cidade, e Castra, sua colega da sala, são obrigados a pegarem materiais no armazém da escola para a professora iniciar a aula. Obrigados foi forte, dá a impressão que a professora falou: se vocês pegam, eu mato vocês. Obrigados usou uma palavra forte aqui. Eles, né, a professora pediu para eles pegarem lá o negócio para iniciar a aula, né? Tipo, cara, obrigados. Aí a gente tá indo pra, sei lá, escola militar, não sei, ou vocês pegam o material ou vocês vão fazer 30 flexões cada aqui. Chegando no local, eles repentinamente são teleportados para o outro mundo, onde conhecem um príncipe solitário que esperava por Ariel e Castra. Ele explica a existência das Pedras da Vida, pedras essas que permitem a existência e equilíbrio dos dois mundos. Porém, outros mundos começaram a se formar junto com outras pedras misteriosamente, ameaçando o equilíbrio entre os mundos e a existência dos mesmos. Ariel, Castra e Astoth, o príncipe solitário, devem descobrir
o responsável por dar a vida aos outros mundos e destruir as outras pedras da vida, mesmo que signifique destruir mundos inteiros. Cassian não concorda com a aniquilação total dos novos mundos por haver vidas lá. Ariel e Astoth não conseguem imaginar outra solução mais pacífica. Talvez, se eles ouvirem o que os cidadãos dos outros mundos têm a falar sobre essa crise, naturalmente todos chegarão ao consenso do que é o melhor a ser feito. Tudo isso enquanto que o tempo de existência de todos se esvai e o Criador de mundos está solta. Entendi mais ou menos. É uma história extremamente complexa, cara. É uma discussão extremamente complexa. É uma história sobre genocídio, basicamente. E sobre em quais circunstâncias o genocídio seria uma solução viável. É muito complexo e muito até perigoso falar sobre isso. Acho que dá para fazer uma história sobre isso, mas tem que tomar muito cuidado com qualquer conclusão que essa história chegue. Porque quando falar, tem outras pedras dos mundos, né? A gente tem aqui as pedras da vida, né? E aí começaram a surgir outros mundos, e esses mundos estão ameaçando o equilíbrio e a existência dos mundos. E aí você tem a questão de, qual mundo você decide que vale a pena viver? Eu acho que a única saída possível para essa história é eles conseguirem fazer com que os mundos coexistam sem nenhum problema. Porque qualquer outro tipo de solução aqui, ela abre muita margem para uma interpretação negativa, que eu acho que não contribui muito para a história. Porque não tem como você dizer que fazer o genocídio de uma raça em detrimento de outra é algo viável. É impossível chegar numa conclusão dessa e dizer, ok, tá certo isso aí. Eu entendo colocar os personagens numa situação onde nenhuma das escolhas é boa, mas geralmente nesses casos a escolha acaba sendo uma espécie de sacrifício. Só que aqui não tem como escolher também pelo sacrifício, porque eles estão sacrificando outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver, ou quer dizer, estão envolvidas, mas sem saber, sem ter consciência disso, com a questão que eles estão vendo ali. Eu fico na dúvida se uma história com um fundo filosófico tão complexo deveria ser colocada na mão de estudantes, sabe? Se a questão dos humanos e monstros racionais coexistirem e tal é importante para essa história ser contada. É aquilo que eu sempre falo, tudo que a gente põe na história tem que ter uma razão de ser, né? E aí é quando fala, a gente tem um mundo, a gente tem humanos e monstros racionais coexistindo. Por quê? Aí o cara fala, porque eu queria fazer uma menina com chifrinhos. E eu preciso dar alguma explicação do porquê diabo essa menina tem chifrinhos, sabe? Isso não pode ser a explicação na história. Enfim, ela tem que ter alguma razão de ser ali. E aí, beleza, você pode falar que os monstros, eles sofriam muito preconceito, etc. Eles eram segregados exatamente por conta dessa cultura que esse mundo tinha, que a Castra, sendo um monstro, acha que não tem como simplesmente decidir de alguma forma que algum mundo deve ser eliminado, porque ela sabe que se esse tipo de escolha fosse feito, ou já pode até ter havido um genocídio nesse mundo onde vários monstros morreram, igual aconteceu no nosso aqui. E aí, tirando o lance da palavra monstros, né? Fica meio complicado eu dizer isso, mas é porque eu estou traçando um paralelo com a história aqui, não querendo aferir nada. Mas enfim, então ela diria, ok, no meu mundo, se a gente fosse fazer esse tipo de escolha, pessoas da minha raça, da minha espécie, seriam as escolhidas para morrer, para que as outras pudessem prosperar, né? E aí, enfim, ela poderia ir contra os outros dois nesse sentido. O príncipe poderia ter essa visão, mas assim, eu acho que realmente é muito difícil ter uma construção para essa história que não fique ou com uma mensagem que pode ser extremamente complicada e negativa, ou ela virar uma história que fique muito superficial e tipo, que nem quando fala aqui no final, esse pra mim é o ponto de atenção. Tudo isso enquanto o tempo de existência de todos se esvai, ok, isso é padrão, né? Tudo isso enquanto o tempo se esvai, a gente tá fazendo, né? Estou gravando este vídeo enquanto o meu tempo de existência se esvai. Você está assistindo esse vídeo enquanto o seu tempo de existência se esvai. Enfim, isso é meio padrão, né? Mas eu acho que eu consegui entender. Seria uma luta contra o tempo, porque os mundos nascendo podem estar se chocando ou algo desse tipo. E o Criador de Mundos está solta. Quando colocou o Criador de Mundos está solta, é o que me leva para uma possibilidade que a história pode acabar de um jeito muito bobinho. Então você levantar toda essa discussão para depois você falar, é só matar o Criador de Mundos, que acabou, tá tudo certo, pode ser um pouco complicado. Mas
Talvez dependendo de como for apresentado, pode funcionar, não sei. Eu acho que tem que ser muito bem contextualizado para que essa solução funcione, porque ela parece uma solução fácil para um problema extremamente difícil, sabe? Extremamente complexo, e aí você cria uma solução muito fácil, que é tipo aquelas histórias onde você tem, sei lá, uma propagação de vampiros. Aí cada vampiro morde uma pessoa, essa pessoa vira um vampiro, a pessoa que virou um vampiro morde mais 5 pessoas, e aí as 5 pessoas viram vampiros, e aí você tem um caos global. E aí como que se resolve essa situação, que é impossível de se resolver? Esses vampiros vão dominar tudo e vai ser isso. Aí ele fala, você mata um vampiro que é o primeiro vampiro e todos os outros voltam a ser seres humanos. Ou todos os outros morrem. E aí tipo, você pega um problema extremamente complexo e você resolve ele de uma maneira extremamente simples. Se isso não for muito bem contextualizado e a dificuldade de matar esse primeiro vampiro for colocada à prova de uma maneira muito grande que não pareça realmente uma solução simples, vira aquele negócio meio simplório que fala, tudo isso só pra isso? É tipo, ok, toda essa discussão filosófica, toda essa questão que não tem pra onde sair e tal, e tudo isso pra no final eles terem que acabar com um cara? E aí resolveu todo o dilema, toda essa discussão e tal. Enfim, é uma questão bem complicada. Eu acho que vários pontos dessa história têm que ser muito bem escritos, colocados no papel mesmo, para pensar. Assim, toda história tem que ser colocada no papel para pensar. Mas quanto mais intrincada as decisões e o tema que a história está abordando, mais você tem que realmente escrever esse tema e pensar acima dele, de qual que vai ser a resolução, como que eles resolvem esse problema aqui de fato, qual solução vai passar uma mensagem interessante para quem está lendo. Você tem que pensar em quem está lendo e qual mensagem a sua história quer passar. Você quer passar a mensagem de que se temos um problema e a forma mais simples de resolver esse problema é exterminar uma raça, você está flertando com algo extremamente perigoso e criminoso, na verdade. Enfim, uma coisa é apresentar a controvérsia e como que é o nome? E o paradoxo, né? Enfim, da contradição da escolha, da dificuldade de uma escolha em situações assim. Outra coisa é você dizer que alguma dessas escolhas é certa ou não. Então, legal, a gente tem 3 personagens, cada um pode tomar por um rumo, onde um personagem acha que não tem que fazer isso, tem que conseguir outra forma. Outro personagem talvez tente ponderar isso de alguma maneira, enquanto um é categórico. Tem que acabar com os mundos e, obviamente, a gente vai fazer a escolha pelos mundos que interessam a gente. Né? Esse é o lance. O que é uma escolha completamente antiética, mas talvez o personagem possa contrapor ela dizendo, eu sei que é antiética, mas não tem como fazer uma escolha ética nessas circunstâncias. Dá pra apresentar algo assim. Esse personagem automaticamente vai ser visto como vilão, por mais que talvez ele tenha uma suposta razão boa pra fazer isso. É o lance do Thanos. Thanos, ele quer acabar com metade do universo porque, na teoria dele, se você acaba com metade do universo, a outra metade prospera e vive bem. Enfim, isso não faz com que essa teoria ela tem, né, alguns problemas, algumas coisas assim, se você pensar mais a fundo, mas o lance é esse. É uma teoria que possivelmente poderia fazer sentido na cabeça de alguém doido, e faz sentido na cabeça de alguém doido que é um vilão da história, a ponto de você conseguir olhar e falar, consigo entender sua linha de raciocínio, mas não, você está errado. Eu acho que é esse o caminho aqui para essa história, seria algo muito parecido, mas daí automaticamente o Astolfo viraria uma espécie de vilão, e aí que eu falo que se o Astolfo vira uma espécie de vilão, só acabar com o Criador de Mundos parece uma solução muito simples para essa história. Então, difícil, cara. O que eu posso dizer com tudo que eu falei aqui é uma história muito difícil, que você tem que realmente pensar em cada detalhe, o que cada personagem pensa sobre isso, por que ele pensa aquilo sobre isso e qual vai ser o caminho que esse personagem vai tomar ao longo da história. E principalmente, sobretudo, qual vai ser a resolução dessa história e por que é essa a resolução dessa história. E qual mensagem que no final essa história acaba passando como um todo. Acho que esses pontos são pontos assim que o autor deveria escrever, listar e aí botar a cabeça em cima deles antes de começar a desenhar ou escrever qualquer outra coisa. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que assistiu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curte criar histórias, você curte criar mangá, gostou de ver esse vídeo, quer saber
quais são as premissas ou os estudos que eu tive para poder pegar essas ideias, analisar, pensar, colocar essas coisas sobre a importância de um personagem, qual caminho esse personagem pode seguir, etc. Como responder várias dessas questões que eu abordo aqui e fazer o seu mangá do zero, não só essa parte de criação da história, etc., mas até as outras partes técnicas de realmente como montar a página do seu mangá, qual o tamanho da página, o formato dela, por que é esse formato, qual que vai ser o melhor formato para o seu mangá, como montar a sua página, quais quadros colocar, quais tamanhos de quadro, composição, onde colocar um balão, como fazer uma cena de diálogo que seja interessante de ser lida e não fique monótona. Todas essas coisas e muito mais coisas você vê no Jornada do Mangaka BR, que é o meu curso de criação de mangá. Geralmente quando a gente fala, curso de mangá na internet, é um curso que vai te ensinar a desenhar a cabeça, desenhar um personagem, desenhar alguma coisa assim. E a gente não tem simplesmente cursos que ensinem você a fazer um mangá de fato, que vai muito além de desenhar. Eu costumo dizer, desenhar é a última parte do mangá. É a última coisinha que você vai fazer. Existe todo um processo, um planejamento e um conhecimento que é preciso ter para poder fazer um mangá. E isso eu não vejo por aí em 99,9% dos cursos que falam que são cursos de mangá. E aí por isso, já que não tem aí, eu decidi criar o meu. E eu sempre falo aqui que é o curso que eu gostaria de ter feito quando eu comecei a fazer mangá, porque teria me poupado de errar muita coisa e com certeza hoje meus mangás teriam muito mais qualidade, porque enfim, eu teria começado certo já de início. Então é essa oportunidade que eu quero te dar. Dá uma conhecida aqui no Jornada do Mangaka BR, tenho certeza que você vai gostar. O link tá aqui na descrição. Novamente, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo inteiro e eu vejo você em um próximo, toda segunda-feira às 7 horas da noite, vídeo de sinopse aqui no canal. Falou!